Por vezes é difícil ser pastor. O ministério pastoral, sim, tem muitas alegrias. Vermos pessoas sendo convertidas, vermos irmãos crescendo em santidade, vermos o Senhor acrescentando à igreja dele os que são dele, vermos e ouvirmos de irmãos com ministérios que apoiam outros irmãos, como nós tivemos esse final de semana, o curso de aconselhamento. Isso nos alegra. Mas há momentos e nenhum pastor pode dizer que não sabia que a Bíblia diz isso, né? Porque ela diz que nós teríamos lutas no ministério. É difícil porque nós temos que lidar com uma desgraça central que se chama pecado. Que tudo que toca destrói. Nós temos que lidar com os pecados, os pastores, os presbíteros têm que lidar com os pecados dos outros e com os nossos pecados. E além disso, há duas situações que agravam ainda esse tratamento. A primeira delas é quando a pessoa não é cristã, ela não foi convertida ao Evangelho. Quando você às vezes vai conversar com alguém que está na reunião da igreja, que participa, e aí você vai conversar com ela, e ela visivelmente, ela não compreendeu o Evangelho, e por isso, obviamente, ela não crê no Evangelho. Ela pode até ser uma evangélica, ela pode até participar de uma igreja evangélica. Ainda assim, ela vem nos procurar com, às vezes, um problema no casamento, às vezes com a luta contra um vício, um pecado sexual ou outro pecado qualquer. Mas quando nós vemos que aquela pessoa, ela está lutando com pecados e não os vence, e você percebe que ela não entende o Evangelho, o que nós devemos fazer? Nós devemos pregar o Evangelho, porque qualquer proposta de mudança comportamental fora do Evangelho é religiosidade. E aí então nós falamos da base que é o Evangelho, e essa pessoa continua não compreendendo o que é o Evangelho. Mas ela quer uma solução. De preferência, ela quer uma solução que seja rápida. Eu quero sentar com você para você resolver os meus problemas. Que não haja nenhuma consequência ruim, mesmo que ela tenha cometido pecados, ela não quer sofrer as consequências dos seus pecados. E é claro, ela não tem que fazer nada. Nesses casos, ainda que seja difícil, nós podemos identificar o real problema. É que aquela pessoa precisa nascer de novo. Mas há uma segunda situação, e é mais grave, e que nós, presbíteros, pastores, temos que lidar, que é quando alguém que busca ajuda, quando você fala do Evangelho, ela concorda, ela diz que crê, ela diz que se arrepende, ela diz que crê em Cristo, mas na realidade ela nunca creu. Ela jamais creu verdadeiramente no Evangelho.
ela jamais foi convertida a Cristo. Ou como nós vamos ver hoje, e o texto que está nesse banner aqui, ela jamais nasceu de novo. E aí a situação é bem mais difícil. Por que é difícil? Porque nós não vemos coração. Nenhum pastor, a não ser o sumo pastor, tem o poder de ver lá dentro. Então você pergunta, mas espera aí, a Bíblia não diz que pelos frutos se conhece a árvore? Claro. E ela está dizendo, o próprio Senhor Jesus disse que isso significa que claramente não basta dizer Senhor, Senhor. Não basta dizer Senhor, Senhor. O Jesus que disse, pelos frutos você conhece a árvore, também disse, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor. E ele está dizendo que essas pessoas não creem no Evangelho. Então, é claro que há necessidade de frutos. Que se não há frutos, não houve conversão. Mas religiosos podem camuflá-los. Ou isso não acontece? Vê, o nosso país, o número de evangélicos cresce. E parece que quanto mais cresce o número de evangélicos, pior o país fica. Mas se for aqueles evangélicos que creram no Evangelho, não deveria ser assim. Porque o Evangelho transforma. Quantos destes de verdade que se dizem evangélicos são evangélicos, creem no Evangelho? A própria palavra de Deus mostra casos de falsos discípulos evangélicos e que por tempo enganaram a igreja. Judas Iscariotes, João capítulo 6 fala dele. Simão o mago, Atos capítulo 8. Demas, companheiro de Paulo. Alexandre o latoeiro, 2 Timóteo capítulo 4. Para citar alguns deles, que a Bíblia dá nome, e que não eram cristãos, mas que estavam ali. Em nosso tempo, nós vemos pastores apostatando, pastores que um dia professavam a fé em Cristo, a salvação única e exclusivamente por Cristo, a necessidade de arrependimento, a Bíblia como palavra de Deus, de repente eles começam a abandonar essas verdades fundamentais. E vão abandonando até o ponto de defenderem a promiscuidade, uma vida totalmente fora do padrão da palavra. Mas eles eram cristãos, não eram? Eles não eram cristãos, eles não eram evangélicos que creram realmente no Evangelho. Você conhece pessoas? Eu conheço pessoas assim, que eu convivia e que professavam a Cristo e que estavam envolvidas em ministério, que por anos você entendia como eram, e elas simplesmente abandonam, elas negam. Obviamente, por quê? Por causa do pecado. É verdade que ninguém sabe 100% quem nasceu de novo. Ninguém. É claro que só um sabe, o Senhor, e aquele que verdadeiramente creu no Evangelho. Porque se ele creu verdadeiramente, ele sabe disso. Porque ele sabe que houve uma mudança de mente, de vontade, de valores, de prática. Ele é perfeito? É claro que não. Mas houve uma mudança. Vocês não podem ver se o meu coração, como o profeta Ezequiel diz, é de pedra ou de carne. É claro que, como a igreja deve agir, nós devemos observar
nós devemos ver os indicativos de pessoas que se professam a Cristo, que são membros da igreja, e nós procuramos fazer isso. Quando nós vamos receber alguém como membro da igreja, nós perguntamos no que ela crê, como foi a experiência dela. E às vezes nós vemos algumas mudanças, e nós como igreja, por não vermos coração, nós devemos lidar com o que pode ser visto, com o concreto. Mas nem sempre, e a religiosidade tem esse poder, nem sempre houve uma genuína conversão. Às vezes se manifesta, como esse caso que eu citei, alguém que para mim foi muito importante quando eu era jovem, comecei a ouvir do Evangelho, não quer nem saber da palavra de Deus, há décadas. Mas que para mim, eu tinha perguntas para ele sobre o Evangelho, ele me respondia. E ele abandonou a fé. Eu tenho isso na minha família. Então nós temos, às vezes, esses que abandonam, que apostatam, é claro que a gente vê, mas nem sempre nós vemos. Só Deus vê o coração. Eu não consigo ver o coração de vocês, nem vocês o meu. Mas eu e vocês precisamos saber como é o nosso coração. Se ele ainda é um coração de pedra, ou ele foi transformado. E adiante dessa introdução aqui, que eu queria que nós refletíssemos nesse tema aí, que é uma pergunta, e é a pergunta mais importante da minha e da sua vida. Não tem nada mais importante que isso. É se eu e você nascemos de novo. É se eu e você cremos no novo nascimento. O texto que nós vamos ver é uma vez o reverendo Hernandes falou assim, que uma das maiores pregações de Cristo, ele pregou para um homem só. É sensacional essa percepção. Uma das maiores pregações de Cristo, ele pregou para um homem só. E é essa aqui de João capítulo 3. E eu estive congregando na comunidade Atos há 2 semanas, e foi muito bom quando a igreja leu o texto bíblico junto. Então eu queria convidar você para que nós pudéssemos ler o texto juntos. Eu vou projetá-lo aqui. Então você fica com a sua Bíblia aí, mas como nós temos versões diferentes, essa aqui é a revista atualizada, nós vamos ler junto. Então eu queria que você, juntamente comigo, lesse o texto. Vamos ler João capítulo 3, versos 1 a 19, diz assim, todos juntos. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode ser isso? Respondeu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto,
Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem, que está no céu. E de modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Nós vamos andar verso a verso para compreender o que Jesus está dizendo aqui. Verso 1: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Nicodemos era um fariseu. Dentro do judaísmo havia algumas ramificações. Havia os saduceus, havia os zelotes, e havia um grupo, havia outras divisões, mas havia um grupo que eram os fariseus. Os fariseus, a palavra fariseu significa separado. E eles eram religiosos, judeus, e eram os mais radicais na sua fé. Eles eram legalistas, eles defendiam a lei, eles conheciam a lei, eles valorizavam as tradições orais. Por isso que nós estamos vendo aqui, quando Nicodemos fala mestre, eles queriam ouvir o que os mestres tinham a dizer, a sua interpretação a respeito da lei, e eles se preocupavam muito com a pureza ritual. E Nicodemos não somente era um dos fariseus, mas ele era um dos principais dos judeus. Então, aqui a gente já vê que ele não era pouca coisa. Ele não era um homem comum, mas alguém de destaque, de proeminência e de grande dignidade religiosa. Sem medo de errar, ele seria um dos grandes nomes evangélicos que nós temos hoje. E nós temos. Alguns, atualmente, só falam de política. Outros pregam as mais diversas heresias, mas são nomes evangélicos, religiosos. Portanto, Nicodemos não era um promíscuo, não era um adúltero, não era um ateu, não era um agnóstico. Ele era um religioso, valorizado por sua religiosidade, com todo o seu aparato religioso. Isso é muito importante. Ele não está falando de um assassino, de um pedófilo. Ele está falando de um religioso. Verso 2. Este, o Nicodemos, de noite foi ter com Jesus. E lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Nicodemos então vai à noite. Nós não sabemos, por que ele vai à noite. Uma das interpretações mais comuns é que, como ele era alguém tão conhecido, ele não poderia querer conversar com Jesus. Alguém que era desconsiderado por toda a religiosidade, especialmente pelos fariseus. Ele vai à noite e vai conversar com Jesus. E ele chama então Jesus do quê? De mestre.
mestre da lei, alguém que conhecia. Por quê? Porque ele estava vendo o que Jesus fazia, ele estava ouvindo o que Jesus ensinava. E, diferentemente dos demais que não queriam ouvir, ele estava falando, esse homem tem alguma coisa diferente. Apesar dele não ser da nossa facção, dele ser um homem simples, que não tem nada em sua aparência, esse homem, o que ele fala é profundo. E não somente isso, ele evidencia o que ele fala pelos milagres que também eram comprovados entre todos. Mas ele fala, Rabi, mestre, e aí a gente tenta entender, né, porque Nicodemos era um. Então, talvez Nicodemos fale assim, vamos falar de igual para igual aqui, porque eu também sou um mestre. Nós sabemos, ele diz. Bom, ele está sozinho ali. Mas ele está falando em nome de alguém. Ele está falando em nome do grupo. Ele era membro do Sinédrio, que governava Israel, ainda que debaixo do jugo romano. Então ele está falando e representando um grupo. E ele sabe que Jesus é alguém diferente. Ele lembra dos sinais. E ele sabe que sinais apontam, verdadeiros sinais, apontam para alguém que vem de Deus. Parece que Nicodemos realmente quer saber. E porque nós temos o texto de João, nós vamos ver João 7, quando ele defende, Nicodemos se levanta entre o sinédrio para defender, dizendo, esse homem está sendo julgado injustamente. Em João 19, ele está lá preparar, junto com José de Arimateia, para preparar o corpo para o sepulcro. Aquele homem, alguma coisa estava acontecendo com ele. Ele elogia Jesus, Rabi, mestre, mas o Senhor não está nem um pouco interessado nisso. Cristo não negocia a verdade, ele nunca é politicamente correto. Como eu vejo às vezes uns líderes, isso me traz ira. Mas aí a palavra fala assim, irai-vos e não pequeis. O problema é que da ira eu vou para o pecado. De alguns que relativizam, que se dizem pastores, mas que pode ser salvo, mesmo que ele esteja em uma outra religião. Jesus nunca fez isso. Nunca foi politicamente correto, nunca negociou a verdade, e a conversa dele com esse homem toma esse caminho. Verso 3. A isto respondeu Jesus, ao elogio, Rabi, mas tu és mestre, faz tantos milagres. Ele falou, Nicodemos, é verdade. Senta aqui, vamos bater. Não. A isto respondeu Jesus. Respondeu o que? Ele não está respondendo o que Nicodemos fala. Em verdade eu te digo, Nicodemos, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém, Nicodemos, você, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Jesus é direto. Ele não tem o menor interesse na religiosidade daquele homem. Pelo contrário, Jesus é direto sempre. Jesus é sempre de maneira plena e pelo poder do Espírito equilibrado em tudo que ele trata. Nós não. Jesus é sempre gracioso, ele é sempre misericordioso, ele é sempre amoroso, mas ele é sempre justo e santo. E se tem um grupo que Jesus não aliviava, era com esse grupo dos fariseus. Nunca aliviou. Porque eles eram sepulcros caiados. Isso é que a religiosidade faz. Ela exteriormente aparenta piedade, mas é uma desgraça. E Jesus então vai na veia para tratar com o problema dele. Nem mesmo um dos principais dos judeus afeta Jesus.
E isso é tão verdade que ele vai e coloca para Nicodemos: tem uma condição só, Nicodemos, para entrar no reino de Deus, para ver o reino de Deus. Entrar e ver é a mesma coisa, nós vamos ver ele falando. Só tem uma condição. Quando Jesus diz em verdade, ele está enfatizando que aquilo é inegociável. Que ninguém vai entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém. Não importa a sua religiosidade, não importa inclusive se você conhece todo o Antigo Testamento, porque os mestres da lei conheciam. Se não nascer de novo, vai para o inferno com toda a sua religiosidade. Em verdade eu te digo, nega relativistas, e existem vários pastores assim, nega ecumênicos, como disse um pastor famoso, e aquilo me deixou indignado, mais uma vez, quando ele disse assim: se o rapaz lá que é budista for fiel no budismo e conta mais para Deus do que para mim, que não sou tão fiel a Cristo. Bom, Jesus não está falando nada disso aqui. Os universalistas, no fim, todo mundo vai ser salvo. Jesus está dizendo: quem não nascer de novo não vai ser. Essa condição, o que é? Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que é ver o reino de Deus? É a salvação eterna. É a salvação, como o Gabriel trouxe aqui de Davi, da salvação. Salvação do quê? Salvação eterna. Salvação da condenação eterna. Salvação do inferno. No dia que nós morrermos, ou nós estaremos para sempre com Deus, ou fora, não fora da sua presença, porque Ele está em todo lugar, mas não estamos com Ele em relacionamento nos benefícios da salvação em Cristo, aqueles que não creem. Ver o reino de Deus é ter livramento da condenação que Jesus vai falar nos versos 16 a 19. Não se dissocia um do outro. Assim, de acordo com Deus encarnado, qual a única coisa que livra uma pessoa da condenação? É necessário nascer de novo. É necessário, e no grego nós vemos, é necessário nascer do alto, é necessário nascer de Deus. E que Jesus vai explicar, nós já vamos ver, logo depois de mais uma pergunta do Nicodemos. Verso 4. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Alguns comentaristas entendem que Nicodemos está sendo irônico aqui. Outros vão dizer que ele está tentando compreender, porque ele sabe que não é possível voltar para a barriga da mãe. Ele não está falando isso literalmente. O que está claro é que ele não está entendendo o que Jesus está dizendo, mesmo sendo quem era. Com toda a sua religiosidade, ele não entende o que Jesus diz, e por não entender, não crê, e por não crer, vai para onde? Vai para o inferno. O Deus encarnado vai dizer isso para ele nos versos 5 a 8. Respondeu Jesus: em verdade te digo. Essa expressão, irmãos, ela por si só, ela está enfatizando que ela é inegociável. Mas nós temos aqui o Deus encarnado usando essa expressão. Em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Mas ele não falou não ver. Não, ver, entrar, é a mesma coisa. O que é nascido da carne, Nicodemos, é carne. O que é nascido do Espírito com E maiúsculo, o Espírito Santo, é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Lembra? Ele está falando para ele.
E ele está falando para você, Nicodemos, e para aqueles que você veio representar. Porque ele não diz, nós sabemos, mestre. Pois é, para você, Nicodemos, e para os que você representa. Vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim, Nicodemos, é que uma pessoa é nascida do Espírito. Jesus está reforçando a sua autoridade com o em verdade eu te digo. Quando Jesus fala da água e do Espírito, e aí alguns irmãos tendem a entender, e há uma divergência neste ponto, o que ele significa, nós sabemos que para aqueles que creem no Evangelho, qual é a evidência daqueles que creem? O batismo na água, o que é nascido do Espírito, está falando que é uma ação do Espírito, mas o que é a água? Outros irmãos vão citar Ezequiel, quando ele diz que o profeta Ezequiel, falando do que Deus realizaria em Cristo, que eu aspergirei água pura, porei dentro de vós o meu Espírito. Alguns entendem que é a ação da palavra. O fato é que há uma necessidade para Nicodemos e para cada um de nós. Ele diz novamente, eu falei, não pode ver, não pode entrar. E que, em suma, é a mesma coisa. São formas diferentes para dizer que se você não for regenerado, se você não for justificado, se você não crer em Cristo, se você não receber a Cristo, se você não crer no Evangelho, se você não nascer de novo, todas essas expressões apontam para a mesma realidade. Expressões diferentes que apontam para o milagre do Evangelho. Se você não crê, você não pode ver, não pode entrar. E vai continuar condenado. Jesus vai explicar agora esse milagre. Um milagre sobrenatural e soberano. O texto é absolutamente claro. Ele começa dizendo que os que são nascidos da carne são carne. O que ele está dizendo isso? Ele está simplesmente falando do nascimento físico. Todos nós aqui nascemos da carne. Nós nascemos fisicamente. Fomos gerados, concebidos fisicamente. Então ele está dizendo, aquele que é nascido da carne, que todos nós passamos, é carne, é físico. O nascer do Espírito, Nicodemos, e para nós, é uma ação espiritual. E esse é o crer no Evangelho. Nascer do Espírito é crer no Evangelho. E aí ele continua para falar da soberania. É assim, Nicodemos, o vento, e a palavra vento é pneuma no grego, que é a mesma palavra para espírito, o vento sopra. O vento aqui é o Espírito. E ele é soberano, porque ele diz, o vento sopra onde ele quer. O vento sopra onde ele quer. E aí ele explica o que acontece com quem ouve e crê. Porque todo mundo que ouve crê? Não. Muitos ouvem e não creem. Mas aqueles que creem, ouvem verdadeiramente a voz. Você ouve a sua voz, mas você não sabe de onde vem, nem para onde vai. O Espírito de Deus age quando alguém prega o Evangelho, e você prega para várias pessoas, e muitas dessas pessoas, elas não entendem nada do que você está dizendo. Mas algumas entendem. Elas entendem por quê? Devido à sua capacidade lógica, de raciocínio, de ponderar. Não, porque o Espírito soberanamente faz com que aquela pessoa entenda. Ele sopra onde Ele quer. Não é sem razão que Jesus usa o verbo nascer.
E uma pergunta profunda para mim e para vocês, que nascemos da carne, fisicamente. Qual foi a minha e a sua participação em termos nascido? Você não existia e decidiu existir e então nasceu? Será que Jesus está usando o verbo nascer aqui aleatoriamente? Não, ele está dizendo que assim como há um milagre no nascimento físico, e que nós ontem tivemos aula sobre isso, nós não conseguimos entender plenamente isso, que no momento que o espermatozoide fecunda o óvulo, ali Deus gera vida, é um milagre, porque espermatozoide e óvulo são dois componentes físicos, não há imaterial, mas naquele momento Deus gera vida, nós não sabemos como, é um milagre, assim como Ele faz com o nascimento físico, para todos que são aqui, Ele faz com o nascimento espiritual. A pergunta é se você crê nesse segundo, porque o primeiro você não precisa me mostrar, você está aqui. A concepção do Espírito é um milagre. É isso, é como Jesus está dizendo, alguém fala do Evangelho para o ímpio. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir da pregação de Cristo, Romanos 10. O Espírito Santo pega aquela palavra e gera vida naquele ímpio, que até então não tinha nascido de novo, estava morto espiritualmente. E o Espírito de Deus gera vida naquela pessoa. Então ele crê. Porque morto não crê. Então ele crê, ou melhor, ele nasce de novo. É assim, Nicodemos. E aí nós precisamos voltar a alguns capítulos, e me maravilha isso, lá no capítulo 1 de João, quando João já define quem é nascido de Deus. Agora ele está, lembra, João conviveu com Jesus. Ele está escrevendo, relatando a sua história, ele está falando da pregação que Nicodemos teve, Jesus teve com Nicodemos, mas ele já começa lá falando do novo nascimento, lá no capítulo 1. João capítulo 1, versos 12 e 13. Logo no início do Evangelho, ele está falando daqueles que recebem, lembra? Receber a Cristo é uma expressão também daqueles que nasceram de novo. Receber Jesus como Salvador e Senhor é uma expressão. E aí então João vai explicar como isso se dá ali também. João capítulo 1, nós voltamos um pouco, versos 12 a 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de homem algum, mas de Deus. João está dizendo, e aqui também uma outra falácia, todo mundo é filho de Deus. Não, todos que recebem a Cristo tornam-se filhos de Deus, são tornados filhos de Deus. Só quem crê no Evangelho, quem não é filho do diabo. Para quem Jesus falou, os fariseus, nós temos por pai Abraão. Abraão falou de mim, vocês não creem. Então o pai de vocês é quem? O diabo. Todos nós nascemos mortos, filhos do diabo. Só é filho de Deus quem crê aos que creem no seu nome, aos que creem em Cristo Jesus. Então é dizer, eu creio em Cristo Jesus? Não, não é da boca para fora. Uma pessoa nasce de novo, e ele diz, não do sangue. Esqueça, Nicodemos, a sua descendência ou a sua ascendência judaica. Nem todo israelita natural da nação é um verdadeiro israelita, Paulo diz. Então esqueça, não é do sangue, não é porque você é judeu, não é da vontade da carne, não é do livre-arbítrio, não é uma decisão que você toma e escolhe, não.
não é da vontade do homem. Nicodemos, ou João está escrevendo, mas que é a mesma realidade, porque o vento sopra onde quer, não vem do homem. Não vem do homem. É um milagre. Vem de Deus. Da escolha graciosa, misericordiosa, amorosa e soberana de Deus. É isso que significa o vento sopra onde quer. Você ouve. Eu creio. Eu me lembro quando isso aconteceu comigo. Eu já estava ouvindo o Evangelho há muito tempo. E eu ia lá e cantava, achava legal, achava bonito. Não entendia nada. Eu tinha medo do pecado, porque eu sabia que era um pecador. E eu, por tempo na religião, eu tentei mudar, eu tentei parar de pecar, tentei vencer pecado. Mas eu não conseguia. E aquilo me trazia desespero. Medo, porque eu sabia que eu seria condenado. Eu fui criado na religiosidade. A lei nunca salvou ninguém, nem no Antigo Testamento. A lei aponta para aquele que salva. E um dia eu estava lendo um livro. Eu já tinha ouvido aquilo por 2 anos. E lendo um livro, e aquele homem, Deus usou, falou assim: a salvação é pela graça. O quê? É de graça. E eu estou tentando fazer, eu estou tentando obedecer, é de graça. Mas por que eu ouvi a mesma verdade por 2 anos e eu não criei? Porque o vento sopra onde quer. Naquela hora, o Espírito de Deus operou um milagre do novo nascimento. Você crê nisso? Você tem convicção absoluta disso? A pessoa crê no quê? Tá, em Jesus, mas é crê no quê? O que é o Evangelho? No Evangelho ela crê. Mas o que é o Evangelho? E Jesus vai explicar daqui a pouco. Verso 9 lá, voltamos para o capítulo 3. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Se há uma busca, e nós cremos por alguns sinais do Novo Testamento, do Evangelho de João, se esse homem está buscando, está interessado, é porque Deus já está fazendo algo na vida dele. Porque não há ninguém que busque a Deus, nenhum só. Mas esse homem parece estar buscando, parece? Então tem alguma coisa. Mas não é ele, porque não há ninguém que busque. Então se ele está buscando, alguma coisa está acontecendo. Como é que pode ser isso, Jesus? Ainda está claro que ele não entendeu. Até agora ele não nasceu de novo. Mas essa busca, e aí é uma percepção minha, há outros irmãos que compartilham disso, que aquele homem estava interessado, realmente estava buscando. Eu lembro do John MacArthur, isso não está na Bíblia. Existem alguns relatos da história da igreja, que Nicodemos não somente creu no Evangelho, mas foi um missionário e depois foi martirizado por sua fé em Cristo. Não está na Bíblia. Será que é verdade? Não sei. Eu creio que ele creu no Evangelho pelo relato bíblico, pelas evidências. A conversa continua. Jesus então vai responder. Lembra, Jesus não alivia. Tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas. Não é sangue, Nicodemos. Não é a sua ascendência judaica, não é o seu estudo farisaico, porque os fariseus eram reconhecidos, lembra de Paulo? Paulo foi um top do farisaísmo. O que ele conta? Quando ele crê no Evangelho, o que era aquilo lá? Lixo. Você é mestre e não compreende essas coisas. Em verdade, te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Até o momento ele não crê. Vocês que defendem a religião, que defendem a minha palavra e a distorcem, vocês não aceitam a verdade. E isso é a desgraça da religiosidade.
E aqui tem gente que veio da religiosidade. Eu vim da religiosidade católico-romana, que é uma desgraça. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Vocês defendem um monte de coisa da Bíblia, tudo, e não creem no testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Eu estou falando, usando elementos que você pode entender, você não consegue entender. E se eu falar de coisas muito maiores, você não vai entender. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele, e aquele é com E maiúsculo, aquele é o próprio Cristo, que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. João está escrevendo isso aqui, lembra? João está escrevendo depois de ter ocorrido. O que está claro aqui? Um religioso de alta estirpe, um evangélico da época, não um assassino, que sabia tudo de Bíblia. Esses dias eu fui ver de um pastor. Ele cita textos bíblicos de cabeça. Vários lugares, você pergunta, ele cita. Mas nega a Trindade. Você vai para o inferno com esse seu conhecimento bíblico. Você nega fundamento do Deus Trino. Aquele homem era um religioso que não tinha nascido de novo. É igual hoje. Pessoas são religiosas, evangélicas, leem a Bíblia, mas não nasceram de novo. E eu clamo a Deus que não seja esse o seu caso. Que você diga, Deus, eu não estou entendendo isso aí, mas eu quero isso aí. Eu quero nascer de novo. Eu quero que o Senhor faça esse milagre na minha vida. Eu não estou entendendo, mas Deus, me ouve, faz esse milagre na minha vida. Jesus diz, nós que cremos. Ele está falando daqueles que creem. Dos que estavam com Ele, dos que verdadeiramente creem. Mas vocês religiosos não aceitam a nossa pregação. Jesus diz, eu usei água, vento, nascer, elementos que você entende, mas você não entendeu. Então ele começa a explicar. E ele vai dizer o que é nascer de novo agora. Ele fala do Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Ele. Prometido nos profetas e Daniel, por exemplo, e que Nicodemos sabia, do Filho do Homem. Ele fala dele, o Messias esperado, que é ele. Ele não é um mestre, ele é o Deus encarnado, o Salvador do mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus que pode tirar o seu pecado, Nicodemos. E aí ele lembra Nicodemos de um texto que ele conhecia, de Números 21, 8, nos versos 14 e 15 ele vai lembrar. Lembra, Nicodemos? Do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê no Filho do Homem, tenha a vida eterna. Você lembra lá, no texto de Números, quando o povo desobedecia a Deus e Deus mandou serpentes para matar aquele povo ímpio? E aí eles se arrependem, e aí então Deus dá um sinal por meio de Moisés, faça uma serpente de bronze e levante-a. Todo aquele que fizer um monte de coisa, parar de fazer isso, começar a fazer aquilo, obedecer a lei, não, todo aquele que ver, olhar e crer, vai ser salvo. Ele está pegando aquela figura, e que é cristocêntrica, é porque a gente vê agora no Novo Testamento. Assim como a serpente foi levantada e salvou aquelas pessoas que olharam para a serpente, das picadas das serpentes que eles estavam sofrendo. Esse Filho do Homem, esse que te fala, Nicodemos, eu sou o Filho do Homem, eu vou ser levantado onde? Levantado na cruz. E ele diz isso, e quando eu for levantado, eu atrairei todos a mim. Jesus então é levantado na cruz. Todo aquele que crê nele tem a vida eterna. Aquele que crê nasce de novo. Nicodemos é isso.
se você crer em mim, vai evidenciar que você nasceu de novo. E aí Jesus então vai detalhar como isso é feito. Dos versos 16 a 19, ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, o Filho do homem, o Filho unigênito, Jesus, o Cristo, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, já está condenado, porque nasceu em pecado. E já está julgado porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este: a luz. Quem é a luz? Cristo. A luz veio ao mundo. Mas por que as pessoas não recebem a Cristo? Porque os homens amaram mais as trevas, o seu pecado, do que a luz. Porque as suas obras eram más. E sabe qual que é o pior? É porque grande parte dos fariseus não creram. Que pecado eles amaram mais? A sua religiosidade. Eles não amaram a promiscuidade. Eles não amaram assassinar, roubar, eles amaram a sua religiosidade e rejeitaram o Evangelho. Deus amou o mundo, Nicodemos, que deu o seu Filho, eu, para que todo aquele que crê em mim não continue condenado. Deus, o Deus que você professa, Nicodemos, me enviou não para julgar, mas para salvar. Acontece que aqueles que não creem em mim serão por mim julgados. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este: eu vim ao mundo, mas os homens amam mais as trevas, o pecado, do que a mim, porque as suas obras são más. De quem Jesus está falando assim? De todos nós éramos assim. Todos nós amávamos as trevas. Todos nós amávamos os nossos pecados, sejam ou fossem eles quais fossem. Mas aí um dia o vento soprou. Nós ouvimos o Evangelho. Alguém pregou o Evangelho. E o Espírito Santo mudou essa realidade. Nos deu vida. Nos fez nascer de novo. Que é o quê? Crer no que Cristo fez, a sua morte e ressurreição por pecadores. De graça. De graça para nós, não para o Deus Pai, que não poupou seu Filho. Nascer de novo é crer no que Cristo fez. É isso que Jesus está falando para aquele homem. Será que quando ele vai ajudar José de Arimateia a preparar o corpo, o que será que está na mente daquele homem? Nós não sabemos. Será que ele creu? Que ele nasceu de novo? Você que está aqui, crê. Você tem certeza de que você nasceu de novo em Cristo? Aqueles que creem verdadeiramente se arrependem de seus pecados. Mas aí eu não cometo mais pecado? Não, infelizmente, nós cometemos pecados. Mas quando nós cremos em Cristo, o que Cristo fez naquela cruz por nós, eu sei que agora que eu creio nele não há mais condenação, é isso? Não será condenado, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E se eu creio nele, eu me arrependo dos meus pecados. Às vezes eu sou derrotado por esses pecados, por vezes. Mas nenhum dos meus pecados anula o que Cristo fez. Quem crê nele sabe disso. Porque a salvação é pela graça, é pelo que Cristo fez. Sim, alguém que crê vai ter sua vida transformada,
vai apresentar frutos, porque creu em Cristo, mas ainda assim não há perfeição em nós, ainda há muito para ser tratado em nós. Você crê no que Cristo fez? Você tem certeza que nasceu de novo? Se você não sabe, diga: Deus, revele isso para mim. Deus, eu quero isso aí para mim. Não tem, uma oração assim, não, fala com Deus, fala: Deus, eu quero isso. Se for autêntico, ele vai gerar vida. Porque se você quer e está buscando, você não buscava. Ninguém buscava. Que Deus em Cristo revele o Evangelho, o novo nascimento para você. Se você, e aí eu queria, para aqueles que creram, e nós encerramos, não discuta com religiosos, práticas religiosas é a maior perda de tempo. Pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho. Não discuta usos e costumes. Não discuta questões escatológicas. Pregue o Evangelho. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela pregação de Cristo. Peça ao Espírito que opere o milagre de soprar sobre aquela pessoa para quem você pregou o Evangelho.